Olá, esse é o trabalho da matéria de custos coordenado pelo professor Abedinardo do terceiro período de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Tecnológica do Paraná de Pato Branco. Nesse trabalho a gente vai apresentar o custeio de 4.000 unidades por ano do carro fabricado pela equipe do Patajá. Os integrantes presentes nesse grupo sou eu, Ana Tec Galon, Gabriel Bernardo Herman, João Gabriel Guem, Carla Sabrina Silva Portela. O custeio escolhido foi por absorção, também chamado custeio integral. É aquele que faz debitar ao custo dos produtos todos os custos na área de fabricação, definidos como custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, de estrutura ou operacionais. O próprio nome do critério é revelado dessa particularidade, ou seja, o procedimento é fazer com que cada produto ou produção absorva uma parcela dos custos diretos e indiretos relacionados à fabricação. Todos os custos incorridos no período serão absorvidos para a produção realizada, ou seja, serão apropriados aos produtos acabados. A separação entre custo e despesa é essencial, porque nesse caso as despesas vão diretamente contra o resultado no período. A finalidade desse critério é ter o custo total de cada objeto produzido. Não há preocupação em classificar os custos fixos e variáveis. Classificam-se os custos em diretos e indiretos. E agora o calendário de produção. São 365 dias por ano, 48 repousos semanais remunerados, 30 dias de férias, 13 feriados, 274 dias úteis e a carga horária diária é de 8 horas. São 4.000 unidades por ano, 14,6 carros fabricados por dia, 333 carros fabricados por mês e 1,8 carros por hora. Em média, dá 15 carros por dia. Bom, então a gente deduziu que toda a parte de investimentos, como maquinários para fabricação e os equipamentos, a gente já possuía anteriormente. E na parte de inventário, para fazer o inventário de todas as peças necessárias para fabricar o carro, a gente dividiu por partes. Primeiro, a gente foi analisar o que era necessário para toda a parte mecânica do motor. Então foi em questão de bloco, todas as peças ali, a questão do sensoriamento também, para saber tudo que precisa para fazer o motor. Depois disso, a gente foi para a parte elétrica. Também toda a questão do chicote elétrico, da fiação, dos sensores, tudo isso para poder fazer o levantamento. Depois disso, a gente foi para a questão estrutural do carro mesmo, questão de chassi, da carenagem, até a mesma parte da pintura. Depois disso, a gente foi trabalhar com o acabamento interno, que vai toda a parte de bancos, dos módulos, da questão da própria ergonomia do piloto. Também foi feita a parte da direção do carro, questão de volante, de rodas, do próprio sistema de direção e também todo o sistema de freio. Depois disso, também temos os custos indiretos, que seria toda a parte de aluguel, de elétrica e de consumo de água necessário na linha de montagem ali, que a gente precisa. Depois disso também a gente calculou a questão dos impostos, o ICMS e o PIS. O ICMS a gente chegou num valor de 18% e o PIS 1,65%, totalizando aí um valor total de impostos de 19,65%. Depois, a questão de valores, o total por carro ficou em R$ 31.435 e o total por ano ficou em R$ 125.740.576. E o valor de impostos pagos ficou em R$ 3.900. Agora, a gente vai começar a catalogar os nossos custos para eventualmente absorvê-los no nosso preço de venda. Os custos diretos da produção de 4.000 unidades, como matéria-prima, foi gasto R$ 31.435,14. A mão de obra direta foi R$ 2.075,14. O custo unitário direto foi R$ 33.510,28. O custo total direto anual foi R$ 134.131.132,04. Os custos indiretos, com aluguel de barracão,
A gente estima que o aluguel de área foi R$ 12 por metro quadrado. O aluguel de área de estoque foi 1.500 metros quadrados. A área de produção, 240 metros quadrados. A área para pintura, 500 metros quadrados. E a área total de 2.240 metros quadrados. Estimamos que o aluguel total seria de R$ 26.880. Os gastos análogos, com energia elétrica aproximadamente 21 mil, a internet 350, o combustível R$ 2.000, IPVA R$ 1.900, água/encanamento R$ 4.963, com um custo total mensal de R$ 30.213. Os custos fixos indiretos mensal seriam R$ 213.978,68 e o custo anual R$ 2.567.744,14. Agora a depreciação. A nossa depreciação a gente fez por método linear. Os equipamentos de escritório foi um gasto total de R$ 492.250 e a depreciação estipulada foi de R$ 40.076,67. Os equipamentos de fábrica, o custo total foi de R$ 197.172 e a depreciação estipulada de um total de R$ 18.947,70. Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, o gasto total de R$ 7.900 e a depreciação estipulada de R$ 32.850. A depreciação total mensal seria de R$ 7.656,20 e o anual de R$ 91.874,37. Utilizando os dados anteriores, a gente vai separar os nossos custos e despesas para a gente absorver o valor no valor final do carro. Somando os nossos custos fixos, tanto direto e indireto, e nossa depreciação, a gente tem anualmente, para os 4.000 carros, cerca de R$ 10.960.000 em custos diretos. Para os custos variáveis, a gente tem um valor de R$ 31.435, que seriam os custos da matéria-prima, e anualmente, para os 4.000 carros, isso se torna cerca de R$ 125.740.000, tornando um total de custo por produto de R$ 136.700.000. Dividindo pelo valor de 4.000 unidades produzidas, a gente tem que um custo de produto unitário vai ser em torno de R$ 34.000. Após o cálculo dos nossos custos que a gente vai absorver no nosso preço final do produto, a gente parte para um modelo markup para calcular o nosso preço de venda. Utilizando ele, a gente calcula as despesas pelo nosso valor vendido em cerca de 9%, fazendo com que o valor de preço de venda seja em torno de R$ 54.680. Um conjunto dos impostos para venda, como o ICMS, COFINS, PIS e IPI, a gente acaba conjuntando mais R$ 18.181 ao valor do nosso produto. E mais os impostos variáveis unitários que provém do nosso inventário, a gente soma também mais R$ 3.900, tornando um valor final de produto de R$ 76.782. Com esse preço, a gente calcula que a nossa venda estimada de 4.000 produtos fica em torno de R$ 307.951.000 anuais. Após o nosso cálculo de valor de venda estimado, diminuindo do nosso custo de produtos vendidos, a gente chega num lucro bruto de cerca de R$ 170 milhões. Em conjunção ao nosso preço de valor unitário, a quantidade vendida de produtos e juntamente aos nossos custos fixos e variáveis, a gente vai calcular o nosso ponto de equilíbrio.
a gente calcula uma margem de contribuição, que seria o nosso valor de preço de venda menos o valor dos nossos custos variáveis, de cerca de R$ 45.327. Com essa margem de venda e os nossos custos fixos, fazendo a divisão entre eles, a gente chega a um ponto de equilíbrio de cerca de 241,8 carros. Então, com cerca de 242 carros, a gente chega a um ponto de equilíbrio de renda, fazendo com que mensalmente a gente consiga pagar as nossas próprias despesas. Como conclusão do nosso custeio, a gente utiliza os valores que a gente calculou anteriormente, as nossas despesas fixas anuais, que ficariam em torno de 10.960.000, os nossos custos variáveis também anuais, que ficariam em torno de 125.740.000, e a nossa quantidade de produtos vendidos e produtos produzidos vai ser a mesma. A gente não vai trabalhar, hipoteticamente, a gente não vai trabalhar com estoque. E utilizando mais uma comissão de cerca de 2% por vendas, a gente calcula assim o lucro bruto final e o nosso lucro líquido a partir do método de absorção. Utilizando o valor da nossa estimativa de vendas, como dito anteriormente, de 307 milhões, menos o nosso custo de produto vendido de cerca de 136 milhões, a gente tem um lucro bruto de cerca de 170 milhões de reais, 350.895. E diminuindo pelas nossas despesas com as vendas e questões administrativas, que seriam os nossos 2% de comissão, a gente arrecada um lucro líquido anual de cerca de R$ 4.209.000.